Bom, pessoal, as funções essenciais da Justiça, elas estão dispostas do artigo 27 a 30, 127 a 30, 131 a 32, 133 a 35, todos da Constituição Federal. Quais são os órgãos que são funções essenciais ao bom desempenho da Justiça? São o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e Defensoria Pública. Nós iremos estudar cada um desses órgãos de forma separada para que vocês entendam melhor como cada um funciona. O Ministério Público, pessoal, ele é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, estando incumbido à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A Advocacia Pública, a Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe os termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. A advocacia pública, ao contrário do que as pessoas leigas acham, ela é basicamente confundida com a Defensoria Pública. A advocacia pública, pessoal, trata-se dos procuradores de Estado, que são os advogados públicos responsáveis pela condução de processos que envolvam a União em Estado da Federação e o Estado em âmbito estadual e municipal em relação aos procuradores do município. São os advogados que representam de forma pública os entes da federação, seja ele em cunho federal, estadual ou municipal. Advocacia e defensoria. Advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Ou seja, advogados são aqueles advogados particulares, geralmente exercem sua função de forma... são profissionais liberais e geralmente exercem suas funções de forma autônoma, né? As pessoas os contratam para que eles possam dar andamento nos seus feitos judiciais, nos seus processos. Já a Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, estando incumbida da orientação jurídica e da defesa em todos os graus dos necessitados na forma do artigo 5º, inciso 74 do artigo 134 da Constituição Federal. A Defensoria Pública, pessoal, são advogados que prestam concurso público na Defensoria Pública e, a partir de então, eles trabalharão na defesa do interesse daquelas pessoas que não têm condição financeira para arcar com os custos de um advogado particular. Todas aquelas pessoas carentes que precisam lutar na justiça por um direito seu, seja ele criminal, estadual, ou criminal, civil, ele pode usufruir do serviço do defensor público para que ele faça sua defesa, pois ele é um advogado que passou no concurso público da defensoria para cuidar do interesse dessas pessoas carentes. Fontes do direito positivo. Conceito. A expressão fontes do direito positivo tem várias acepções. Podemos considerá-las como um meio técnico de realização do direito objetivo. A autoridade encarregada de aplicar o direito e também aqueles que devem obedecer aos seus ditames precisam conhecer as suas fontes, que são de várias espécies. Assim, teremos a fonte de produção e de conhecimento do direito positivo. A de produção é o Estado, a de conhecimento ela se divide em imediata ou primária, imediata ou secundária. Como fontes imediatas ou primárias temos a lei e costume. Como fontes imediatas ou secundárias temos a doutrina e a jurisprudência. Ou seja, fontes imediatas são a lei, propriamente dita.
As secundárias, que são as fontes mediatas, ou secundárias, perdão, são a doutrina e a jurisprudência, porque elas são extraídas, normalmente elas são extraídas da interpretação da lei seca, né? Que são as fontes primárias. A lei ela é considerada como fonte do direito positivo, é o preceito formal que emana a autoridade suprema do Estado, mediante a qual se criam, modificam ou revogam normas de direito. Costume são posicionamentos uniformes e reiterados de uma coletividade diante de um determinado acontecimento ou fenômeno social. Esse hábito que adquirem os homens de empregar a mesma regra sempre que se repete a mesma situação e de segui-la como legítima e obrigatória é que constitui o costume. Para que o costume seja reconhecido como tal, é preciso que seja contínuo, constante, moral, obrigatório e que não seja contrário à lei. Ou seja, eu não posso usar do costume para praticar atos ilegais, como às vezes a gente se depara nos jornais com algumas notícias de que algumas pessoas usam do costume para poder matar uma pessoa com justificativa que está fazendo algum tipo de culto, né, religioso. Como tirar a vida de outrem é crime, eu não posso usar de um costume ou de alguma crença para praticar atos ilícitos. Doutrina, pessoal, nada mais é que o estudo de estudiosos acerca de determinados assuntos a respeito de norma ou conjunto de normas jurídicas. É o conjunto de reflexões, investigações teóricas e princípios metodicamente expostos, analisados e sustentados pelos autores, tratatistas, jurisconsultos no estudo das leis. É fonte secundária, é o mediato do direito. Ou seja, a jurisprudência é quando você pega um livro de direito e você começa a estudar a lei de acordo com o que os autores conceituam, subdividem alguns tipos de conceitos legislativos. Essa jurisprudência muitas vezes é usada até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Tribunais de Justiça, pelo STJ, para fundamentar suas decisões. Elas são muito empregadas para fundamentação de decisões nos tribunais superiores. A jurisprudência são decisões reiteradas no Tribunal de Justiça a respeito de controvérsias semelhantes, ou seja, toda vez que eu me deparo com uma contradição legislativa, onde uma legislação diz uma coisa e outra diz outra coisa, tem uma interpretação diferente, essa questão ela pode ser levada para os tribunais superiores para que eles decidam eles deem uma interpretação que melhor se aplicará àquele caso, ou casos semelhantes àquilo. Botei até aqui um exemplo. Para melhor compreender o valor da jurisprudência na formação do direito, podemos citar os direitos da concubina. Concubina é aquela pessoa que tem mulher ou homem, né, que tem uma relação de união estável com uma pessoa que é casada civilmente com outra, né? Ela às vezes é denominada como direitos da concubina. Até pouco tempo, a concubina não tinha qualquer direito reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico. Todavia, longa série de julgados alterou tal situação. Atualmente, é pacífica a jurisprudência do STF, reconhecendo a ela o direito à remuneração dos seus serviços de valor econômico e a sua parte nos bens adquiridos com esforço comum do casal. Nesse sentido, a súmula 380 do STF dispõe: comprovada a sociedade de fato entre concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Pessoal, existem várias situações em que, por exemplo, uma pessoa é casada, deixa de viver no mesmo ambiente do seu companheiro, né, em que você casou civilmente falando,
e não se separam de fato, eles não vão à justiça requerer o divórcio, eles não vão até o cartório para se divorciar judicialmente, e essas pessoas simplesmente acabam por cada um contrair novos relacionamentos. Porém, ainda são casados civilmente, não houve separação de bens nem nada do tipo. Caso uma dessas pessoas venha a falecer, é direito daquela pessoa que viveu com ele em determinado período requerer na justiça a sua ameação dos bens que eles adquiriram de forma comum, por mais que essa pessoa seja casada com outra, civilmente falando. Preenchimento da lacuna da lei. A solução do litígio é realizada pelo Estado através de seu representante próprio, o juiz. O juiz aplica a lei a uma situação litigiosa concreta, dizendo a quem pertence a razão. A fonte principal utilizada pelo juiz para decidir um litígio na sentença é a lei jurídica. Analogia. Juridicamente significa a operação lógica mediante a qual se suprem as omissões da lei, ou seja, a lei ela é incapaz de prever todas as situações que possam ocorrer em sociedade. E a analogia ela serve justamente para isso. O juiz ele pode usar a analogia de uma lei que possa ser usada naquela situação semelhante à outra. Aplicação das normas do direito. Ao proceder à aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Se há duas ou mais normas sobre a mesma matéria, na sua aplicação, o juiz poderá adotar os seguintes critérios: interpretação, integração e eficácia. A interpretação é compreender o que o legislador quer dizer, ou seja, é a análise da norma jurídica que vai ser aplicada aos casos concretos. Ou seja, o legislativo ele cria a lei e o juiz ele vai aplicar sua interpretação daquela legislação aos casos concretos, aos casos que são levados ao judiciário. Falaremos um pouquinho agora sobre a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Essa lei, ela foi modificada, sua nomenclatura, hoje, se vocês forem pesquisar por elas, ela é denominada como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque ela é aplicada a todos os códigos e não só o Código Civil. Esse decreto de número 4.657, que foi publicado em 4 de setembro de 42, responsável por ser uma regra norma obrigatória na regulação das normas jurídicas, é importante ressaltar que essa lei não faz parte do Código Civil e se trata apenas de um anexo, ou seja, ela basicamente, essa legislação, essa lei de introdução, ela é um anexo do Código Civil e ela ensina o operador do direito a introduzir o Código Civil, ela fala quando é que uma legislação ela realmente vai entrar em vigor, quais são os casos excepcionais. Isso serve não só para o Código Civil, ela serve tanto para o Código Civil, processo civil, direito penal, direito processual penal e assim por diante. Sua função é permitir a compreensão e a aplicação de determinada lei, mostrando soluções para a resolução de conflito entre normas, a fim de recuperar a ordem jurídica. Essa lei ela é universal e independente e poderá ser aplicada a todos os demais ramos do direito. Ela é essencial para o entendimento do sistema jurídico brasileiro e também abrange alguns conceitos de direito internacional. A vigência da lei, pessoal, ela está disposta nesse decreto que eu acabei de citar a vocês, e ela se trata do período de tempo entre a publicação até entrar em vigor. Durante a sua criação, a lei passa por 3 etapas, que é a elaboração pelo Legislativo, promulgação, que é geralmente feita pelo Presidente da República, e a publicação. A publicação, ela entra normalmente em vigor 45 dias após a sua publicação, que é o tempo que a sociedade tem de tomar conhecimento da legislação, e ela é publicada no Diário Oficial da União. Revogação. A lei ela vai ser revogada se uma lei posterior, prevê que ela será revogada com a sua nova publicação. Ela pode ser revogada de 4 formas. Ela pode ser abrogada, quando uma nova lei anula completamente a antiga.
Derrogada, que é quando a lei nova anula parcialmente a antiga, expressa, quando a própria lei explica o que está sendo anulado, e tácita, a norma anulada é ocultada. Lei obrigatória é o princípio que abrange a obrigatoriedade da lei após a sua publicação, como trata o artigo 3º dessa lei. Integração das leis. Em caso de omissão ou lacuna na lei, o juiz deverá decidir sobre um conflito conforme os conceitos, costumes e princípios do direito, como trata o artigo 4º dessa lei de introdução. O que isso quer dizer? O juiz ele vai pegar o caso concreto na ausência da lei e ele vai decidir de acordo vai interpretar essa legislação de acordo com os costumes do local, de acordo com o princípio da moralidade, da legalidade, para que ele não deixe de julgar um caso concreto por falta de legislação nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado da aula e até nossa aula presencial. E caso tenham dúvidas, podem tirar comigo no meu e-mail ou WhatsApp. Obrigada.